Você vai morrer. Calma, calma, calma. Não tô desejando nem falando que isso vai acontecer agora, nem nada do tipo, não. É só uma constatação. Você vai morrer. Eu também vou, todo mundo vai. Talvez amanhã, talvez daqui a 50 anos, a gente não sabe, mas vai. E o mais estranho é que a maioria das pessoas fica vivendo ou tá vivendo como se isso nunca fosse acontecer. Como se todo mundo tivesse tempo infinito. Como se tudo a gente pudesse deixar pra depois. Como se a vida estivesse esperando a gente decidir que, pronto, agora eu vou começar a viver. Só que ela não tá. E talvez o maior motivo da sua ansiedade, ou da sua procrastinação, ou desse vazio que você sente, seja exatamente esse. Você esqueceu que você vai morrer. Calma, calma, eu sei. É estranho, parece meio triste, meio mórbido, mas vem comigo que a gente vai explicar isso aqui melhor e talvez você saia desse vídeo com um pouco mais de coragem para viver sua vida. A morte ela assusta porque ela destrói a maior ilusão humana que a gente criou. A gente até falou disso aqui no canal, vou deixar o card aqui para quem quiser assistir depois. Mas voltando, ela destrói a ilusão do controle. A gente planeja, cria metas, faz promessa pra gente mesmo. Depois eu começo, depois eu mudo, depois eu vivo. Quando eu conseguir aquilo, eu vou começar a viver. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Segunda-feira eu começo. Só que esse depois, esse segunda, essa próxima, esse amanhã, na verdade ele é uma aposta. Ninguém sabe realmente quanto tempo tem. Existe uma prática muito antiga no estoicismo chamada memento mori, que é uma frase em latim que vem da frase lembre-se da sua morte. Parece triste, né? Mórbido, meio pesado, assim, quase pessimista. Só que, na verdade, é justamente o contrário. Porque quando você lembra que a sua vida acaba, que ela é finita, você finalmente entende que ela importa, que cada momento vale e cada momento importa. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a morte. Ele não era obcecado pela morte, não era por isso, mas porque ele entendeu uma coisa muito simples. Quem esquece que vai morrer, começa a viver no automático. Hoje, quase tudo existe para distrair você dessa ideia, dessa verdade. Se você for parar para pensar, hoje em dia, as pessoas atuais, a gente não consegue sobreviver ao tédio. É tela, vídeo curto, notificação, consumismo, TikTok, Shopee, live, tudo para manter a gente ocupado. Para que em nenhum momento você pare e pensa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Porque essa pergunta, ela dói. Dói perceber que talvez você tá gastando anos com coisas que não importam, que não valem nada. Dói perceber que o tempo tá passando e você continua esperando o momento perfeito para viver. Ah, quando eu conquistar aquele cargo, ah, quando eu conquistar aquela vaga, ah, quando eu chegar em tal ponto. Só que, desculpa você estragar prazer, talvez você esqueceu disso ou você ainda não sabe, mas deixa eu te contar. O momento perfeito não existe. E a morte deixa isso muito claro. Agora vai parecer contraditório, mas presta atenção, vem comigo. A morte, ela não tira o sentido da vida, ela cria. Porque se você fosse mortal, nada ia ser urgente, nada teria urgência, nada teria peso, nada importaria de verdade. Você poderia amar amanhã, pedir desculpas amanhã, mudar amanhã, criar aquele novo hábito amanhã ou depois, para sempre. Mas justamente por causa disso, justamente porque o tempo acaba, que as coisas têm valor. Igual naquela cena do filme Troia, que aqui ele está conversando com Briseis, inclusive filmaço. Se vocês quiserem que fale de algum personagem de filme, alguma coisa assim, pode deixar aqui nos comentários que a gente fala também, beleza? Voltando, igual o Aquiles fala para Briseis, que os deuses invejam eles porque eles são mortais. Como cada momento pode ser o último, tudo é mais belo por causa disso. Um pôr do sol ou nascer do sol, ele é bonito, ele é lindo, porque termina. A juventude ela é especial porque ela passa. A vida só importa porque ela termina, porque ela acaba. E quando a gente entende isso, alguma coisa muda. A gente vira uma chavinha. Porque algumas preocupações começam a parecer uma coisa ridícula ou insignificante. A opinião das pessoas, ou a crítica, ou o julgamento perde força. O medo de falhar, ele diminui. Ele deixa de ser esse peso e vira uma coisa insignificante. Porque no final, todo mundo vai para o mesmo lugar. Sêneca dizia que o problema não é termos pouco tempo, ou que o nosso tempo é curto. O problema é desperdiçarmos muito dele. E isso é assustadoramente atual, o que é estranho, porque Sêneca viveu 65 anos depois de Cristo. Não vamos fazer essa conta agora. Mas muita gente não está vivendo.
Tá só consumindo tempo. Acorda, trabalha, sem sentido, sem vontade, sem empenho. Se distrai com série, filme, TikTok, rede social, come, dorme e repete isso por anos e anos. Sem presença, sem consciência, sem realmente sentir a própria vida, ou viver realmente a própria vida. E o pior, achando que ainda tem muito tempo pela frente. Só que, deixa eu te contar um segredo, a morte, ela não avisa. Ela não é aquele seu amigo que manda mensagem e fala assim, daqui a 5 minutos eu tô aí, tá? Ou então ela não manda uma mensagem falando assim, aqui, semana que vem eu tô chegando. Ou então, não, 50 aninhos ainda, tá tranquilo. Não. A morte, ela não avisa, ela nunca avisou. E talvez você tá pensando agora, cara, mas eu tenho medo de morrer. É claro que tem, todo mundo tem. Quem não tem, já deixou de ver significado ou valor na própria vida. Só que o verdadeiro problema não é morrer. É chegar no fim e perceber que você nunca viveu a sua vida de verdade. Perceber que você passou mais tempo tentando agradar os outros do que sendo realmente quem você era. Adiou seus sonhos por medo. Você perceber que você viveu preso em preocupações pequenas, coisas insignificantes, enquanto os anos iam passando e desaparecendo silenciosamente. Isso sim assusta. Porque a morte, ela não é só o final da vida. Ela é o fim das possibilidades. Porque depois dela, não vai existir um mais tarde. E não, antes que você já comece a aceitar a tristeza como uma coisa natural da sua vida, não é esse o ponto. Lembrar da morte não significa viver triste, significa viver consciente. Significa parar de agir como se a vida fosse infinita, como se o tempo fosse uma coisa que não é finita, que não acaba. Porque talvez você não precise mais esperar para começar aquele projeto, para dizer o que você sente, mudar a sua rotina, criar aquele novo hábito, abandonar aquele vício, aquele hábito que está te destruindo. Porque, assim, a verdade é que o tempo tá passando. Ele tá passando agora. Enquanto você pensa no futuro, enquanto você deixa sua vida para depois, enquanto você espera chegar em algum ponto que você acha que é o momento de você começar a viver, até enquanto você assiste esse vídeo. E um dia, sem você perceber, a maior parte dela já vai ter passado. E aqui a gente pode pensar numa parte que seria mais libertadora. Vamos tentar melhorar o clima um pouquinho aqui. Quando você aceita a morte, você para de fugir da vida. Você entende que não precisa ser perfeito. Você não precisa controlar tudo, você não precisa agradar todo mundo, você não precisa ouvir a opinião de todo mundo, ou ser o que acham que você tem que ser, ou aquele emprego, aquela vida sem propósito que você não enxerga o sentido. Você só precisa viver de forma honesta. Porque no final, riqueza, status, aparência, validação, cargo, diploma, tudo isso, tudo desaparece. E vai sobrar só uma pergunta. Eu realmente vivi? Você vai morrer. Todo mundo vai. Eu também vou morrer. Todo mundo vai morrer. E isso parece assustador. Até você perceber que é exatamente essa a razão pela qual sua vida importa. Eu vou falar dele de novo. Igual Aquiles falou. Como nós somos mortais, como o nosso tempo acaba, tudo é mais bonito, porque cada momento pode ser o último. Porque o tempo é limitado, os momentos acabam, os momentos passam. E porque você não vai ter chances infinitas. Então a pergunta talvez não seja como evitar a morte. Talvez a verdadeira pergunta seja o que eu estou fazendo antes da morte chegar. Porque um dia ela chega para todo mundo. E quando esse dia vier, talvez o maior arrependimento não seja morrer, mas perceber que você passou tempo demais adiando para viver sua própria vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele tem um clima mais pesado assim, mas eu acho que deu para entender a ideia e eu espero que eu tenha ajudado vocês ou dado essa coragem para vocês viverem sua vida a partir de hoje, a partir de agora. Se você gostou do vídeo, gostou do tema, gosta dessa ideia de reflexão, de filosofia, deixa seu like, por favor, deixa o like. Comenta aqui algum personagem que você quer que fale ou algum tema que você quer que fala pensando desse lado da filosofia, beleza? Se inscreve no canal, que ainda vem muita coisa bacana pela frente, beleza? Valeu!